Então, bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Obrigado por estarem aqui. Sou Felipe Sprovieri. Trabalho no Mercado Pago, né? Sou da equipe de arquitetura móvel no Mercado Pago. E hoje a gente vai falar da experiência de criar dezenas de aplicativos, experiência de criar um aplicativo com dezenas de equipes distribuídas. Isso aí, meu nome é Henrique, também trabalho com o Felipe no Mercado Pago. E antes de entrar no assunto, eu vou dar um pouco do overview do que é o Mercado Pago para vocês conhecerem. Eu imagino que muitos já devem conhecer, mas o Mercado Pago ele é um aplicativo como um banco digital. Ele faz transferência, pagamento, ele tem uma carteira digital, faz uma série de recargas, tanto de bilhete único quanto de cartão de metrô. Ele faz pagamento via QR Code. Além disso, no mesmo aplicativo do Mercado Pago, a gente dá suporte para os comerciantes que usam a nossa maquininha da Point Mini. Então, quando ele vai receber o pagamento através da Point Mini, ele também usa o nosso aplicativo para poder fazer essa transação. Então, está tudo dentro do mesmo aplicativo. Então, hoje a presença do aplicativo do Mercado Pago ela está focada na América Latina. A gente está presente aí em 7 países, né? O Mercado Pago, né, assim como o Mercado Livre, ele se originou na Argentina e a gente tem diversas equipes distribuídas nesses países, inclusive em mais de uma cidade. Na Argentina, por exemplo, temos equipes de desenvolvimento do aplicativo em Córdoba, em Buenos Aires, em São Luís também. E também a gente tem como importância ter essas equipes distribuídas, porque a gente acha importante conhecer a cultura, né, de cada país, e também temos funcionalidades, né, em cada país habilitado ou não, então é importante a gente ter essas equipes aí distribuídas. Isso, exatamente. Como o Felipe falou, a gente tem equipes em todos os lugares, porque cada lugar tem uma peculiaridade diferente do negócio, e é interessante para a gente que todo mundo tem essa visão. Eu vou falar um pouco sobre os números aqui do nosso aplicativo. A gente tem, em média, 30 milhões de downloads. Isso aí é tanto Android quanto iOS. Mais ou menos 10 milhões de usuários únicos por mês. 150 desenvolvedores mobile, espalhados por todas essas cidades aí que o Felipe comentou. E isso dá mais ou menos umas 30 equipes de desenvolvimento. Então, dado todo esse contexto, né, de ter um aplicativo de milhões de usuários, né, 10 milhões de usuários aí por mês acessando, né, e também com equipes aí distribuídas em todos esses países, né, isso aí gera alguns desafios, né, para você desenvolver e entregar um aplicativo com boa qualidade. Alguns desses desafios são autonomia entre as equipes, né. Então, a gente precisa que as equipes tenham autonomia para focar nas features que elas têm para entregar, né? Que não sejam tão dependentes aí de uma equipe específica, né? A comunicação também é muito importante. Então, dezenas aí de desenvolvedores trabalhando no mesmo aplicativo, a gente precisa estar com uma comunicação alinhada, né? Ver o que cada equipe está trabalhando, melhorar a qualidade do aplicativo. E também temos alguns desafios técnicos também, que, por exemplo, duplicação de código é muito importante. Então, você trabalhando com equipes distribuídas, tem a questão da comunicação, e se você não tiver com essa comunicação alinhada, tem a chance aí de você duplicar códigos, né? Então, as equipes fazendo os mesmos códigos aí, e é também um grande problema. Tem a questão também da quantidade de desenvolvedores, né? Então, muitos desenvolvedores aí fazendo PRs, abrindo PRs na aplicação principal, né? Então, tem que ter um processo de release também bem organizado, né? Para que, no final, a gente tenha aí um aplicativo com uma boa qualidade. Aí, pensando nesses desafios que a gente tinha, olhando para a quantidade de desenvolvedores que nós temos, a gente trouxe um aparato de algumas coisas que o Mercado Pago fez para tentar facilitar esse desenvolvimento. A primeira delas é a modularização do aplicativo. Primeiramente, o que é modularização? A maioria deve conhecer, mas modularizar um aplicativo é pegar um aplicativo que está dentro de um projeto só, é algo monolítico, e transformar em vários módulos de uma aplicação. Um módulo ele pode ser qualquer coisa que seja coeso, ele tenha uma responsabilidade única e que ele é passível de release.
Então, esses são os critérios para você fazer um módulo. Quando faz sentido modularizar, né? Não existe uma regra de quando acontecer uma coisa X ou Y, você tem que modularizar, mas tem vários sinais que a aplicação te dá para você pensar em modularização. Uma delas é o crescimento da equipe rápido, né? Ou a complexidade do aplicativo. Quando uma feature pode ser algo independente, você consegue olhar para aquela feature e ver que ela seria como se fosse uma nova empresa, já é passível de modularização, né? O nosso exemplo é a Point. A Point é a nossa maquininha que os comerciantes usam. E então a gente tem dentro do app do Mercado Pago essa responsabilidade de transacionar com a Point. Então faz muito sentido modularizar a Point para pôr em outra equipe e ficar mais simples, né? A modularização ela traz uma série de vantagens, além dessa, de você poder dividir entre as equipes, que é, quando você modulariza, a sua arquitetura ela fica um pouco mais clara, né? Tende a ficar mais desacoplada, porque você tem que pensar em módulos coesos e que não estão sempre se relacionando. A facilidade de um novo desenvolvedor entrar no projeto e começar a entregar mais rápido. Então, o desenvolvedor ele não tem que conhecer toda a aplicação quando ele entra. Ele vai conhecer só o módulo que ele tem que trabalhar e como integrar isso. E tem alguns pontos de atenção também que devem ser vistos. Primeiramente, você tem que ver se o módulo ele é passível de release, né? Você não pode ter uma dependência nesse módulo para você fazer uma release. E depois você tem que entender se ele está sendo coeso, né? Se você não está modularizando uma coisa que não faz sentido na sua aplicação. Então, partindo dessa definição que o Henrique passou da modularização, né? A gente trouxe aí, então, partindo de uma aplicação monolítica, né, onde uma equipe trabalha todos no mesmo projeto, no mesmo módulo, a gente tem os nossos módulos, né, exemplificando isso. Hoje, os nossos módulos estão divididos principalmente por equipes de negócio. Não necessariamente isso é uma regra. Então, você pode ter módulos separados por equipe de negócio, mas a gente tem também aí módulos, também mais de uma equipe pode ter um módulo dentro dela. E alguns desses módulos são o de single player, que o single player é na nossa aplicação, o single player, a equipe de single player é aquela que todas as funcionalidades que transacionam apenas um usuário dentro do aplicativo, que não tem a necessidade de mais de uma pessoa tá nessa transação. Então, por exemplo, o pagamento de contas no nosso aplicativo, recarga de celular, recarga de bilhete único. Temos também um módulo da equipe de single player, que é exatamente o contrário disso, né? Então, quando você tem aí uma funcionalidade de um usuário fazendo uma transferência de dinheiro para um outro usuário, compartilhando um link de QR Code, compartilhando um link também, URL, né, entre outro usuário para pagamento. Temos também aí os módulos de saque, que são usados aí no Mercado Livre também. O módulo do carrinho, né? Então, quando o usuário escolhe ou favorita algum produto, isso é disponibilizado aí por esse módulo. E temos também o módulo de pesquisa, né? Search, isso, também do Mercado Livre. E importante da modularização também é a possibilidade de você poder utilizar esses módulos em mais de uma aplicação, né? Um exemplo disso seria o nosso módulo de home. Hoje, se um usuário do Mercado Livre ou um vendedor poder acessar ali através do menu, ele tem a visualização da carteira digital também no aplicativo do Mercado Livre. Então, é mais aí uma importância de você modularizar, que você pode fazer a reutilização desse código entre mais de uma aplicação, né? E aí, hoje a gente tem também módulos que são usados tanto no Mercado Pago quanto no Mercado Livre. Como, por exemplo, o módulo de networking, que são todas as chamadas de rede, né? E o módulo de tracking também, para fazer acompanhamento aí de analytics. E o commons, né? Seriam, por exemplo, funcionalidades de localização, Bluetooth, né? Entre outras funções. Exatamente. A gente escolheu separar assim por partes de negócio, porque facilita para o Mercado Pago para dividir essas responsabilidades em times, mas nada impede que um desses módulos também modularize uma feature deles que faça sentido. Então, é totalmente livre. Pensando em modularização, né, a gente precisa escolher um gerenciador de dependência para poder fazer esse trabalho. Hoje, no mercado, a gente tem esses três aí, que são aderidos, o CocoaPods, o Carthage e o Swift Package Manager. O CocoaPods ele é o mais estável, todo mundo aqui deve conhecer, ele é utilizado pela comunidade já há bastante tempo.
O Carthage ele foi lançado há alguns anos, ele ainda não está na versão mais estável, então é uma decisão que a gente não quis tomar, porque ele ainda não estava totalmente estável, e o Swift Package Manager agora que foi anunciado que ele tem suporte para iOS, então também não conseguimos optar por ele. Então a gente optou pelo CocoaPods. Ele já tinha sido validado dentro do Mercado Livre também, e seria interessante para o Mercado Pago poder compartilhar essa arquitetura junto da mesma forma, né? Então, mais um processo que é importante, né, trabalhando também em equipes distribuídas, é você ter um processo de release bem organizado, né? Hoje a gente faz nosso release process ele é semanal, então toda semana tem um responsável pela release. A gente tem uma release também faseada, né? A gente usa aquela funcionalidade da Apple de você disponibilizar através de 7 dias, né, a release para os usuários. Isso é um controle também na qualidade, né, para que a gente não jogue um aplicativo em 100% dos usuários. Pode ser que tenha algum bug dentro da aplicação e é um controle maior, né? Também a gente tem cada equipe trabalhando no seu módulo, né? As equipes, então, a gente tem o processo também automatizado dentro do seu módulo de integração contínua, né? Então, as equipes vão abrindo as PRs, né, fazendo seus commits dentro dos seus módulos, e o código já é testado, e é feito code review entre equipes também, né? E, no final, esses módulos, apenas a gente faz um version bump no nosso repositório principal, e melhora bastante a qualidade do código. Uma coisa legal também, que tem aí na imagem, que a gente tem uma página web, que a gente chama a nossa dashboard de release, né? E isso dá bastante visibilidade aí para as equipes, né, poderem estar acompanhando a release, ver quem é o responsável, qual vai ser a data da release, que status está essa release, né? Se ela já foi liberada para o test flight, se ela já está em rollout, né? Então, é bem importante aí para dar visibilidade, já que a gente trabalha aí com as equipes separadas nesses países, né? A gente tem bastante contato aí com o pessoal da Argentina. Um outro ponto também desses que ajudam bastante na parte de trabalhar com muitos desenvolvedores e muitos times distribuídos é a automatização de processos, né? Quando se tem muitos desenvolvedores, todo processo que é repetitivo e que tem que ser feito várias vezes por um ou muitos desenvolvedores, ele deve ser automatizado, né? Primeiramente porque vai economizar o tempo do desenvolvedor. O desenvolvedor não quer fazer uma tarefa repetitiva de forma manual. Depois que vai reduzir bastante o risco, né? Se você tem que fazer, vários desenvolvedores têm que fazer a mesma coisa de forma manual, é muito provável que, em algum momento, algum deles vai errar. Então, a automatização de processos ela ajuda bastante nisso. Ela reduz todos os riscos, você consegue colocar o risco centralizado ali na sua automatização. É fácil você detectar um problema. Se você tem um problema que está automatizado, você sabe onde você vai olhar, onde você vai procurar para resolver. Olhando para a release, é muito simples você lançar uma release quando ela está automatizada, né? A gente dividiu em módulos, então cada time tem um módulo e a gente faz release semanalmente. Se a release fosse feita de forma manual, seria muito problemático. Então, ela é automatizada, é muito simples, você coloca um commit lá e ele já faz a release para você. Os módulos também, a gente modularizou a aplicação e a gente incentiva muito que tudo que faça sentido ser um módulo, seja um módulo dentro do Mercado Pago. E a gente automatizou o processo de criação de módulos, porque sempre que for necessário criar um módulo, ele vai ser criado. O desenvolvedor não vai ter aquela desculpa de eu estou com um prazo apertado, isso faria sentido ser um módulo, mas agora eu não posso, porque eu estou no fim da minha sprint. Então, ele tem um processo automatizado, em questão de minutos, o módulo está pronto para ele utilizar e ele só desenvolve o que ele tem que desenvolver. E a padronização, né? Se você padroniza a criação de várias partes dos processos, quando você vai trabalhar em um repositório que você não está acostumado, em algum módulo que você não conhece bem, você já tem uma noção de como ele está estruturado, porque ele foi criado de forma automatizada. Então, uma ferramenta muito importante hoje para nós, no Mercado Pago e no Mercado Livre, é o Fury. O Fury é uma ferramenta interna, né? É uma ferramenta de mercado. Ela foi criada inicialmente pela equipe de back-end, né? Visto que tinha uma necessidade de subir várias aplicações, né, do back-end e fazer também configurações aí em cloud, né, de máquinas, tudo. E
ela foi tão importante e foi vista tão bem pelos nossos desenvolvedores que a gente também ampliou para a criação de módulos, né, das nossas aplicações também de aplicativos. Então, o Fury hoje uma página web. Para você criar um módulo, você coloca algumas informações, como qual vai ser o nome dele, qual a tecnologia que vai ser utilizada, se é iOS, se é Android, se é Go, qual a iniciativa, né? A iniciativa aí seria a área de negócio e qual é a equipe responsável pelo módulo. No final, e também você tem a opção de também configurar se ele já vai ter aí a integração contínua, né? Também habilitada. No final, você, por exemplo, criando um módulo em iOS, o resultado disso, você vai ter já o seu repositório no GitHub criado, você vai ter as permissões para a equipe que você colocou aí, então somente a equipe responsável vai ter o acesso. Esse módulo já vai ser disponibilizado no Cocoa Pods, e também já vai ter configurado o CI dentro desse módulo. Então, isso facilita muito, né? É uma grande otimização no tempo aí para as equipes, a padronização que a gente também já falou. Então, você tem um código já padronizado, com tudo configurado, e tira toda a complexidade aí da equipe de desenvolvimento, né? Só tem a preocupação de focar no código e no que é importante mesmo. Exatamente. Olhando para a automatização ainda, outra parte que a gente automatizou dentro do mercado pago foi a criação de massa para testes em ambiente de desenvolvimento, né? Tende a ser um problema em muitas empresas quando você tem uma feature nova para desenvolver e você precisa de alguma massa de dados específica. Daí você tem que falar com o seu desenvolvedor back-end para ele fazer a massa, ou abrir um chamado para algum lugar que esse cara vai te atender em algum momento. Então, dentro do mercado pago, a gente automatizou esse processo. A gente também tem páginas web que você coloca, preenche os campos com qualquer peculiaridade da massa, tanto o país que essa pessoa está acessando, limite na conta, limite de crédito, qualquer um dado específico que você queira utilizar. E, automaticamente, ele já gera a massa para você. Ele também faz o chaveamento de ambiente no back-end. Então, você cria o usuário de teste, você pode logar na aplicação sem precisar mudar target, mudar nada, já vai funcionar, ele já vai saber que está em desenvolvimento. Isso ajuda muito, porque tira o bloqueio quando você vai desenvolver uma feature nova. E também, se você tem um bug muito específico para testar, com um cenário muito específico, você consegue criar isso rapidamente, sem precisar conversar ou pedir para ninguém. Uma outra ferramenta que a gente usa também, que ajuda bastante, é o Bugsnag, né? O Bugsnag é uma ferramenta de traqueamento de bugs, né? Como o Crashlytics também, que é bem conhecido. E ele facilita bastante porque ele é integrado em todos os módulos, e ele tem uma automatização também com o Jira. Então, se surgir algum bug, as equipes já vão ser notificadas, né? Dependendo da criticidade, já vai ser gerado um card no Jira para que essas equipes possam acompanhar. Também a gente tem a opção, também, se for um bug muito crítico, de enviar esse bug para a nossa equipe de gestão de incidentes, né? Então, essa equipe também vai estar em comunicação com a equipe responsável por o módulo, e ajuda muito na agilidade em resolver o problema, também na visibilidade, então, entre as equipes, né? E uma outra ferramenta que a gente usa para essa questão dos bugs também, além do Bugsnag, é o Opsgenie. O Opsgenie ele consegue dar uma série de alertas, dependendo de como você configura o cenário. Então, você também não precisa ter uma equipe olhando para incidentes e tendo que reportar para os times atuarem quando alguma coisa grave acontecer. Sempre que tem alguma coisa que tem uma afetação muito grave de muitos usuários, ele já consegue mandar um e-mail lá para o time que é responsável por aquele módulo, de forma automatizada, ou até mesmo fazer uma ligação no telefone do desenvolvedor ali que pode estar almoçando lá e vai receber a ligação que tem um problema grave acontecendo na parte do projeto dele ali. Então, tudo isso é feito de forma automatizada, sem ter uma equipe olhando para isso. Não menos importante também, né, a comunicação, né? A gente tem essas ferramentas que ajudam bastante aí no nosso dia a dia, né? O Slack é bem conhecido por nós, né, da comunidade de desenvolvedores. Temos aí grupos da equipe de arquitetura aqui do Brasil, também a arquitetura do Mercado Livre, né? A gente tem bastante comunicação com eles. A gente trabalha
mesmo como uma única empresa, né, não tem essa divisão muito do mercado pago, mercado livre. Então, a gente tem sempre comunicação com a nossa equipe. Temos canais também aí no Slack de release, canais de suporte, quando surge algum problema dentro da nossa aplicação. Release é usado bastante também para a gente falar em que percentual da fase do rollout está o nosso aplicativo. Também suporte, né, se a equipe tem algum problema no seu módulo, se a AI está com problema. Questões também de arquitetura, o que estamos fazendo para melhorar a aplicação, se alguém tem alguma sugestão, alguma tecnologia nova que saiu. Então, a gente está sempre em comunicação aí no Slack. O Gira, né, como eu já falei, ajuda bastante a gente ter, né, nós da equipe de arquitetura, ter uma visibilidade também o que as outras equipes estão trabalhando. Todas essas integrações também que a gente tem com o Bugsnag, né? O Workplace, que é a ferramenta, né, a rede social corporativa do Facebook, ele é bastante usado na nossa empresa. É nele que a gente acompanha as novidades, tudo que está saindo, né, as equipes também, as features que estão entregando, melhoria de processos. E todos os processos relacionados à empresa, né? Coisas de UX também. E o Hangouts, que é a ferramenta mais de uso diário, que a gente tem uma comunicação mais mesmo entre a nossa equipe, também com o pessoal da Argentina. Também em release a gente também usa para conversar com outras equipes. Exato. É isso aí. O que a gente quis trazer aqui foi um aparato de várias coisas que a gente enxergou dentro do mercado pago e que resolvia a maioria dessa complexidade de ter os times em vários lugares espalhados e ajudavam a gente a trabalhar com o nosso aplicativo como se todo mundo estivesse no mesmo lugar ali. É isso. A gente está com um stand aqui fora, se vocês quiserem conhecer. A gente tem alguns cubos mágicos. A gente também tem um desafio que vai estar premiando aí o vencedor, então passem lá para ver. E a gente está no evento aí. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o Mercado Pago, sobre a apresentação, só procurar a gente. Muito obrigado.